medidas, rejeito integralmente as liminares previstas aqui, levantadas pela defesa, e no voto escrito eu juntarei. Há 2 anos, aqui em 2021, nesse plenário do Tribunal Superior Eleitoral, eu tive a oportunidade de, votando, de proferir um voto importante em julgamento, na verdade, em 2 importantes julgamentos de relatoria do hoje Corregedor-Geral Nacional, ministro Salomão, onde fixamos as balizas para coibir, para o combate à desinformação, ao discurso de ódio, às notícias fraudulentas, aos atentados contra a democracia, aos atentados contra a justiça eleitoral, às mentiras ditas em relação às urnas eletrônicas. Naquele julgamento em que fixamos essas balizas que seriam e foram aplicadas nas eleições de 2022, no ano passado, eu tive a oportunidade de dizer duas frases que já repeti em outro julgamento e repito agora. A primeira delas é que a justiça pode ser cega, mas a justiça não é tola. E a segunda, que a justiça eleitoral não faria a prática do avestruz, mediante os ilícitos, as condutas vedadas, o abuso, a desinformação nas eleições de 2022. E o Tribunal Superior Eleitoral, na conclusão daquele julgamento, reafirmou o seu compromisso de que todos os candidatos que descumprissem a legislação eleitoral, todos os candidatos que abusassem, seja o poder econômico, seja o poder político, que praticassem desinformação, que praticassem as condutas vedadas pela legislação eleitoral, seriam punidos com a celeridade que a Justiça Eleitoral deve atuar segundo a legislação. E é isso que nós estamos vendo, por isso quero parabenizar o eminente ministro relator, não só pela condução dessas AGEs, dessa representação, mas pela condução das demais AGEs. Hoje conversávamos em reunião, tivemos oportunidades já, estamos no dia 31 de outubro, tivemos oportunidade de julgar 9 AGEs e representações ligadas a candidatos, às 2 chapas, os candidatos a presidente da República, no próprio menos de um ano após a proclamação do resultado à posse. Então, quero parabenizar todo o esforço, todo o trabalho do eminente ministro relator e reafirmar aqui que a Justiça Eleitoral não é tola. E as condutas impugnadas que versam sobre o uso do aparato estatal na celebração do bicentenário, essas condutas, elas são flagrantes. O abuso das condutas, basta verificar, e aqueles que não se recordam, basta verificar e olhar os vídeos, as imagens, para se verificar que no dia 7 de setembro, o que se fez foi, diria, o grande finale de algo que já estava sendo engedrado, e os vários votos que me antecederam assim mostraram, engedrado desde a convenção do Partido Liberal até o dia anterior. E naquele dia 7 de setembro, houve, eu não diria nem uma confusão, houve uma verdadeira fusão entre o ato oficial e o ato eleitoral. O abuso, é claro, há a descrição, o roteiro decantado durante um mês, desde agosto, o roteiro previa o início em Brasília, toda a sequência,
o chamamento de Brasília para o Rio de Janeiro, a alteração absurda. Vejam, uma alteração absurda, utilizando-se da prerrogativa de comandante em chefe das Forças Armadas, simplesmente não houve o desfile tradicional do Rio de Janeiro. Por quê? O que se adequava mais à política eleitoral, à campanha do candidato à reeleição, era um desfile em Copacabana, para encerrar no Forte de Copacabana, o seu grande showmício. Mas, e há aqui o ofício pedindo e o ofício negando, a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro bem colocou que era um absurdo, seja do ponto de vista histórico, tradicional, essa alteração, seja do ponto de vista logístico. O prefeito Eduardo Paes assim se manifestou. Vejam, só esse fato, uma alteração das Forças Armadas, a utilização do seu cargo como comandante em chefe das Forças Armadas, para alterar o tradicional desfile do Rio de Janeiro, de 7 de setembro, simplesmente, que deixou de existir, não houve desfile. Veja, não houve desfile no Rio de Janeiro. Não houve por quê? Porque o candidato à reeleição não quis que fosse o tradicional desfile. Queria simplesmente que fosse um desfile que levasse ao final o Forte de Copacabana, onde lá estava montado o seu aparato eleitoral. Mas não foi só isso. Foi muito pior que isso. Não houve desfile, mas houve chamariz para o seu eleitorado. Inclusive, e depois rapidamente vou aqui relembrar, mas inclusive já no palco, já se dirigindo ao palco, já totalmente o evento eleitoreiro, paraquedistas, tiros da Marinha, aviões da FAB passando, ou seja, houve a lamentável, a triste instrumentalização das Forças Armadas para uma candidatura a presidente e vice-presidente da República. Só isso, por si só, e o eminente relator bem coloca em seu voto, só isso já configuraria conduta vedada e abuso do poder político e econômico, mas foi muito mais. Começa com uma entrevista para a TV Brasil no Palácio da Alvorada. Deslocamento para a comemoração do bicentenário. A descida do veículo, em curto trajeto a pé até a tribuna de honra, cumprimentando. E aí começa. Aí já a confusão entre o eleitoral, isso em Brasília, entre o eleitoral e o cívico. Ao lado dele, uma figura que durante toda a campanha fez apologia à candidatura dele, do empresário Luciano Hang, que inclusive por atos semelhantes de abuso de poder foi condenado à inelegibilidade por essa corte, no caso das eleições de Brusque. E aí já começou a confusão que depois se tornou fusão entre evento cívico-militar e eleitoral. O eminente ministro Floriano relembrou uma cena, eu diria, patética e triste para o Brasil, uma cena que foi veiculada no mundo todo, o presidente simplesmente afastando o presidente de Portugal e chamando o seu cabo eleitoral vestido
com a sua tradicional vestimenta verde periquito, vestido para fazer campanha. Se isso não é campanha, ao lado dele, o presidente de Portugal, bicentenário, não, era campanha, clara campanha. Isso continuou. Desceu da tribuna de honra, caminha a pé até o trio elétrico, custeado pelo movimento Brasil Verde e Amarelo, instalado na Alameda das Bandeiras, uma das vias transversais. Há aqui o ofício do coordenador de apoio do Distrito Federal, no Distrito Federal do Movimento Brasil Verde e Amarelo, Júlio Augusto Gomes Nunes, pedindo a resposta da Secretaria de Segurança Pública, dizendo que o evento será no mesmo local, momento do evento cívico. Essa confusão. Lembrando que Júlio Augusto Gomes Nunes, esse coordenador, não só durante a campanha, fazia campanha ao então candidato à reeleição, como teve pedido seu indiciamento pela CPMI de 8 de janeiro por ser uma das lideranças dos bloqueios em Campo Grande. E o que fez também? E o que se realizou? O desfile de tratores. Se não bastasse a primeira vergonha do verde periquito, nós tivemos a segunda vergonha, desfile de tratores. Tratores no ato cívico-militar. Será que se atletas de bicicleta pedissem, ou carros antigos? Não, tratores, por que tratores? Para demonstrar o apoio. E todos sabem, havia, como houve, um grande e lícito apoio do agronegócio a uma candidatura, mas para veicular esse apoio no desfile. Olha, novamente a confusão entre o eleitoral, aqui beirando até o eleitoreiro, e o cívico-militar. Isso vai prosseguindo nessa sequência, porque tudo isso também não surgiu espontaneamente. Não foi uma geração espontânea de apoio. Tudo isso foi lembrado aqui várias vezes, começou lá atrás, na convenção eleitoral. Na convenção eleitoral do Partido Liberal e na convenção eleitoral do Republicanos. Um candidato a deputado federal eleito, delegado Ramagem, já chamava para esse evento, já dando a conotação eleitoral. O outro candidato também eleito, deputado Carlos Jordi, da mesma forma. Aqui já foi lido várias vezes, o capitão nos convocou para irmos às ruas pela última vez. Nós queremos inovar no Rio de Janeiro. Foi uma inovação, realmente. Aqui, verdade, foi uma inovação. Transformaram a comemoração do bicentenário em política partidária, em evento eleitoral. Uma inovação com vários atos. Entre eles, inclusive, a presença em Copacabana de alguém que estava desrespeitando determinação da justiça, tinha quebrado tornozeleira eletrônica assintosamente, participando dessa mistura entre o cívico-militar e o eleitoral. De cívico-militar, lamentavelmente, tivemos pouco. Tivemos muito de eleitoral, eu diria mais, eleitoreiro. A convenção do Partido Liberal, realizada em 24/9, foi amplamente noticiada pela imprensa e teve a cobertura da então quase rede oficial, a Jovem Pan.
teve essa cobertura e aqui várias vezes nos discursos se fazia fusão entre o que seria 7 de setembro como cívico-militar e o que seria o eleitoral. E aqui a questão, e essa questão foi muito levantada por vários analistas, todo o discurso preparado era para afugentar aqueles que não concordassem com as ideias desse candidato à reeleição. Ou seja, a festa do bicentenário era a festa, abre aspas, das pessoas de bem. Há um trecho aqui, é a festa da independência contra o comunismo, contra o socialismo, contra a praga petista, contra a praga vermelha, contra o aborto, contra a legalização das drogas, contra a ideologia de gênero e contra tudo aquilo que aterroriza as nossas famílias. Fala do então candidato Carlos Jordi convocando para isso. E esse trauma contra comunismo, socialismo, que um dia vai ser explicado por historiadores no Brasil. E o presidente, no seu discurso, então presidente, candidato à reeleição, dizendo agora ou nunca, lutar pela liberdade. Ou seja, isso, obviamente, é mais uma questão importantíssima, também trazida, claramente no voto do eminente ministro relator. Isso claramente era uma convocação para uma festa cívico-militar só para os seus eleitores, afugentando como afugentou os demais. E como no Rio de Janeiro, isso é fato notório, a imprensa divulgou longamente, não conseguiria afugentar aqueles que não eram seus eleitores do desfile tradicional, então se cancele o desfile tradicional. Para que desfile? Vamos fazer, em Copacabana não pode, então não vamos fazer mais. Vamos utilizar as Forças Armadas como se fossem nossas forças privadas. Vamos pedir uns tiros para a Marinha, vamos pedir os paraquedistas, vamos pedir avião para chamar o nosso eleitor. Ora, só não enxerga com devido respeito quem não quer enxergar. Na inserção de propaganda do candidato Jair Messias Bolsonaro, veiculada um dia antes, dia 6/9/2022, veja, inserção de propaganda do candidato. Não estamos falando do presidente, um dia antes, convocar cadeia nacional de rádio e televisão. Propaganda do candidato Jair Messias Bolsonaro. Novamente a confusão entre o privado e o público. Novamente a confusão entre o cívico-militar e o eleitoreiro. Nesse 7 de setembro eu convido as famílias brasileiras a irem às ruas para comemorar os 200 anos da nossa independência. Pela manhã estarei em Brasília, à tarde em Copacabana, no Rio de Janeiro. Compareça, a festa é nossa, é do Brasil, é nossa bandeira verde e amarelo. Presidente Bolsonaro, vice Braga Neto. A questão aqui que se coloca é que desde o início, desde um mês antes, passando pelos eventos, pela organização do evento, até depois a repercussão dada, seja pela TV estatal, como várias vezes aqui foi citado, foram só de falas quase 3 horas a TV estatal, e fazia, seja no palanque depois, e foi dito aqui o constrangimento da apresentadora, porque já havia acabado o evento e continuava a mostrar, daí, já havia acabado o evento 1, já eleitoral. E aí, escancaradamente, o evento 2, eleitoreiro, havia começado. E há várias falas
logicamente, aí é o povo brasileiro que hoje está indo às ruas, o que está em jogo é nossa liberdade, nossa chegada ao poder. Com a nossa chegada ao poder em 2019, ressurgiu o patriotismo no Brasil. Veja, nós estávamos comemorando 200 anos de independência, não a chegada de alguém ao poder. E aí vai. O bicentenário serviu para falar desde o preço da gasolina até o lançamento do Pix, passando pelo FIES e o aumento do Auxílio Brasil. Mas se isso não é campanha, nada mais é campanha. 3 horas, 40 minutos e 24 segundos as câmeras da emissora governamental enfocar o candidato, o réu, depois de descer da tribuna de honra e sem a faixa a presidencial, às 3 horas, 40 minutos e 24 segundos do vídeo. Mesmo depois do mestre de cerimônias ter comunicado o encerramento do desfile. E aí continua, já foi dito várias vezes aqui, esse inédito desfile de tratores, convocado por alguém que fazia parte, coordenava, não só um ato de apoio, mas no Mato Grosso, campanha, e depois Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, inclusive, como disse, indiciado pela CPMI, com pedido de indiciamento, e isso vai desabar, ou vai desaguar no Rio de Janeiro. Eu comecei pelo final do Rio, porque no Rio de Janeiro, realmente, a não realização de um tradicional desfile, um dos mais bonitos desfiles do Brasil no Rio de Janeiro, o ministro Benedito Gonçalves, que é do Rio de Janeiro, bem sabe, a não realização, numa data simbólica de 200 anos, para satisfazer interesses eleitorais e pessoais de um candidato, como eu disse, só isso, para mim, já configura totalmente a conduta vedada, o abuso do poder político como comandante em chefe das Forças Armadas. E aqui o valor que se utilizou quase o dobro, ou seja, se gastou dinheiro também. Há uma entrevista, também um pouco antes, concedida à Jovem Pan, em 3/9, onde o candidato a presidente, o primeiro investigado, ele diz, na primeira pessoa do plural, no Rio de Janeiro resolvemos fazer um movimento cívico-militar na praia de Copacabana. E isso é o que está incomodando essas pessoas que preferem o outro no meu lugar. Ou seja, ele confessa, resolvemos fazer, que ele quis mudar, que ele quis fazer em Copacabana. Isso é uma confissão. Mesmo contra as questões de segurança colocadas pela Secretaria de Segurança, as questões de higiene e organização colocadas pela Prefeitura, ele mesmo coloca, resolvemos fazer e pronto. Num ato eleitoreiro autoritário. Ainda nessa entrevista, quando o repórter pergunta que o Ministério Público pediu a suspensão dessa alteração, veja, resolvemos fazer um movimento cívico-militar na praia de Copacabana, confessando. E aí confessa a fusão entre presidente e candidato, entre cívico-militar e eleitoral. É uma pessoa, dizendo em relação ao Ministério Público, é uma pessoa que vive perseguindo a gente o tempo todo. Vai ser mantido? É lógico que vai ser mantido. Vai ter um palanque lá em Copacabana, 1h30 da tarde, uma grande concentração de motocicletas sai do aterro do Flamengo, passa em frente ao palanque, acredito que vai ter umas 100 mil motos,
aproximadamente. Tem também o desfile dos nossos navios na praia. Veja, resolvemos fazer o cívico-militar, passa por desprezar o Ministério Público, vai direto para o palanque em Copacabana, fala da ligação entre um e outro com as motocicletas e diz que nisso tudo, ou seja, no pacote todo eleitoral, vai ter desfile dos nossos navios na praia, salto de paraquedas, banda marcial do Corpo de Fuzileiros Navais, tiros de artilharia. Ou seja, ele convocou para o evento, mudou o evento e convocou para o evento as, entre aspas, suas forças armadas. Então, colegas, eminente relator, não há nenhuma dúvida, a meu ver, da prática da conduta vedada, não há nenhuma dúvida, a meu ver, do abuso do poder político. Não há, e há aqui o ofício nos autos, ao ofício do comandante do Leste, o general comandante do Leste, não houve nenhuma justificativa razoável para o cancelamento do desfile. Foi cancelado porque o presidente quis fazer em Copacabana. E pronto. O desvio de finalidade, a quebra do princípio da impessoalidade não poderia ter sido maior. O chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Leste comunicou de forma expressa o cancelamento do desfile no centro da cidade e a realização do evento em Copacabana. Surgiu da onde? Da ordem do comandante em chefe, candidato, abusando do seu poder, desviando-se da finalidade de ser um gestor público e simplesmente rompendo com o princípio da impessoalidade, que é um vetor da Constituição previsto no caput do artigo 37. Eu poderia aqui detalhar outros minutos, mas que já foram detalhados pelo eminente ministro relator, colocar que chega a ser quase, eu diria, quase uma ofensa à inteligência, o palanque ser a 300 metros só, como disse a eminente ministra Carmen Lúcia, nem precisava disfarçar, a 300 metros, e só não foi menor porque não dava, né? Porque tem que andar um pouquinho também. E no momento em que subiam ao palanque para fazer o comício, os aviões da FAB ainda cruzando o céu e soltando fumaça nas cores da bandeira do Brasil. Esqueceram só, ministro Benedito, ao tirar a faixa, de apertar um botão para sumir todo o dinheiro público que estava sendo gasto com as Forças Armadas, adulando, lamentavelmente, naquele momento, e erroneamente, um candidato à sua própria reeleição. A prova é extremamente robusta, não há nenhuma dúvida da prática da conduta vedada e do abuso do poder político em relação a ambos os investigados. Em relação ao primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, e em relação ao segundo investigado, Walter Souza Braga Neto. Volto ao que iniciei. Não podemos fazer a política do avestruz. Walter Souza Braga Neto, ele foi o segundo no comando militar do Leste, quando o general foi chefe da Casa Civil, foi ministro da Defesa, continuou como assessor especial da Presidência, era um dos coordenadores da campanha, participou tanto em Brasília quanto no Rio de Janeiro, se beneficiou com isso. Ora, o candidato a vice-presidente, que naquela propaganda partidária, convocando dia 6 de setembro, um dia antes, quando termina, o nome dele também está lá.
presidente Jair Bolsonaro, vice Braga Neto. E se tudo isso não bastasse, a participação em ambos os eventos, como demonstram vários links de vídeos trazidos aos autos, foi apresentado ao público. A efetiva participação, se tudo isso não bastasse, ainda em entrevista dada no dia seguinte, confessou. Então, se não bastasse todas as provas, há uma confissão. Em entrevista dada, obviamente, à TV Jovem Pan News, no dia seguinte, ou seja, no dia 8 de setembro, o segundo investigado, Braga Neto, candidato a vice-presidente da República, afirmou que o público presente no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília, demonstraram a força que Bolsonaro tem e terá nas urnas, e também apostou em uma eventual vitória no primeiro turno. Falou sobre as pesquisas eleitorais que estavam erradas, que haveria fraude, e não citou um segundo, nada, em relação ao bicentenário. Ou seja, campanha, campanha e mais campanha. E não há dúvidas que a participação dele, garantindo a entrevista no dia seguinte, não há dúvida que isso mostrou que aquela confusão, verdadeira fusão entre o cívico-militar, eleitoral e eleitoreiro, continuava a dar dividendos à chapa. Não só ao primeiro investigado, ao segundo que dava entrevistas em relação a essa confusão, a esse grande evento eleitoral que ocorrera no dia anterior. Então, eminente relator, eminentes colegas, em virtude disso, eu somente aqui peço vênia ao eminente ministro relator, que em seu voto detalhou, inclusive, toda a participação do segundo investigado, Braga Neto, tanto que aplicou a multa. Então, a participação dele também, nessa conduta vedada, a sua participação também está caracterizada pelo voto do eminente ministro relator, que entendeu somente que não configuraria a gravidade para a inelegibilidade. Me parece que sim, que configura. O Tribunal Superior Eleitoral deve, de forma muito clara, como há 2 anos fizemos para as eleições de 2022, deve também mostrar que não admitirá, de forma alguma, não admitirá a utilização do dinheiro público, da estrutura pública, dos símbolos da República para campanhas eleitorais, para mensagens eleitoreiras. Então, somente divirjo do eminente ministro relator em relação ao segundo investigado, ao qual também condeno a inelegibilidade por 8 anos. No restante, acompanho integralmente o eminente ministro relator. Ministro Benedito Gonçalves, por favor. Presidente, me concede a palavra? Por favor. Já que houve os debates do segundo investigado e eu tive no meu voto uma posição diferente,